Oi, eu sou a Ju do canal Maternando com a Ju. Estou aqui começando essa jornada, né, de compartilhamento de experiências como mãe. E eu gostaria de começar com uma primeira questão. Você se perguntou se você um dia seria ou não mãe? No meu caso, eu tive momentos em que eu pensava que eu não tinha dom para ser mãe. Só que houve um momento em que tudo que eu fazia, né, para melhoria, questão de viajar, de aprender, fazia cursos, chegou no momento que aquilo já não me satisfazia mais. Eu sentia que precisava de algo maior. E aí nisso eu tomei uma decisão junto com meu marido, né, de vamos tentar ser pais, né? E nisso foi uma jornada de 2 anos e meio. E nesse intervalo de tempo teve a pandemia, onde eu interrompi essa vontade, né, esse desejo de arriscar ali, né, as tentativas para ser mãe, por causa de toda aquela incerteza que a gente vivia, né? Era um momento que a gente nem sabia se ia viver o dia da manhã, então a gente interrompeu um pouco esse sonho, né? Que não sonho, mas uma necessidade que surgiu, tá, gente? Eu não tinha sonho de ser mãe, assim, é uma coisa que eu sempre quis na minha vida. Mas conforme eu fui progredindo ali, né, na minha carreira, com a minha família, de repente começou a parecer que faltava algo, né? Que aí eu não sei se é uma coisa assim de energia, mas aí de repente você olha para todo mundo assim, você vê criança em tudo que é canto, né? Então parecia aquela questão da lei da atração, sabe? Mas, enfim, aí eu consegui, né? Depois que eu mudei o foco, e eu posso falar disso num outro tema, né? Num outro vídeo a respeito de como foi a minha experiência como tentante. Mas, né, para encurtar aqui, o fato é que eu estava lendo um post no Instagram em que falava a diferença entre ser mãe e maternar. E realmente, gente, ser mãe é um acontecimento de um dia único ali, onde você vai lá, para a criança, pronto, você automaticamente virou mãe. Só que, né, não necessariamente ser mãe é viver a maternidade. Algumas pessoas fazem a escolha de abandonar seus filhos, de deixar com outras pessoas, né? E paciência. Mas é você que escolheu ser mãe e viver a maternidade. Às vezes a gente tem a ilusão, não sei, assim, que é tudo muito mágico, tudo muito lindo e maravilhoso, né? Mas algumas pessoas não contam a parte difícil também de maternar, né? Além de se você se doar para uma criança, né, para um serzinho ali que não sabe de nada, você tem que abrir mão de muita coisa, né? Que antes você tinha ali o certo controle das coisas e aí passa a você ter que viver ali no dia a dia e aprendendo, porque principalmente para mãe de primeira viagem, por mais curso que você tenha visto, livro, na hora ali da prática, ou você esquece tudo que aprendeu na teoria, ou não aconteceu nada daquilo que você estudou e você tem que aprender ali na hora, né? Então, viver a maternidade, assim, no meu caso, foi um ponto que quando eu decidi virar mãe, eu não pensava sobre. E eu via pouca informação a respeito, né? Eu acho que tem muito lado bom de ser mãe, né? De você se doar, de você ter um amor incondicional, gente. É um sentimento assim, sem explicação. Mas também vem os perrengues, né? Vem as noites mal dormidas, vem o tal do puerpério, que é aquela, né, aquela bagunça nos nossos hormônios, enfim, várias coisas aí em torno disso que fazem com que você tenha que às vezes tomar uma decisão rápida ali, porque essa criança tá ali chorando, né? Seu bebezinho tá chorando, precisando de você. E naquele momento, você é a pessoa mais importante para ele, né? Então, foram pontos que, assim, eu não pensava muito durante a gestação e eu tinha certo receio, né, com relação à carreira, com relação à responsabilidade de pôr uma criança no mundo, assim, né, nesse caos que a gente vive hoje, né, e também o medo de não dar conta, né, porque a gente pensa, poxa, eu não me imagino sendo mãe, né, assim, quem, né, pelo menos por mim, passou essa ideia na cabeça, né. Mas eu comecei sendo mãe de pet, né? Então eu tinha duas gatinhas, né? Tenho dois gatos, que na verdade é bem diferente do que ter uma criança, né, gente? Então a gente não pode comparar, né? Nada assim, desrespeitando quem é pai de pet. Mas, né, às vezes é uma tentativa da gente ver, viu? Eu sou responsável por um serzinho que depende de mim. Então é uma decisão que é muito importante, assim, de se tomar. Bom, e assim, uma questão da maternidade, assim, é que você tem que ter um apoio, tem que ter uma rede de apoio,
eu tenho, graças a Deus, meu marido, que ele é um pai presente. Então, por mais que tenha sido, foi desafiador também para ele, né? Mas essa parceria, ela é fundamental para que, né, a gente consiga ter um pouquinho mais de leveza durante essa jornada. Mas eu sei que a realidade de muitos, assim, de muitas, né, no caso, não é assim, né? A gente tem muita mãe solo espalhadas aí por aí afora e elas têm a minha admiração, porque realmente é um desafio muito grande você fazer isso sozinha. Né? Então, eu até queria que vocês se sentissem acolhidas, vocês não estão sós. Assim, contem, né, com o que você tem de informação nas redes sociais para tentar buscar praticidade, porque eu nem imagino a dificuldade que seja, né? Eu sou trabalhadora CLT, né, tenho uma certa renda, então nisso eu consigo ter certos privilégios que eu sei que boa parte aí, né, no Brasil afora a gente não tem, né? Mas assim, voltando à questão ali, né, de maternar, de ser mãe, o que que acontece de expectativa versus realidade, né? Você vê que você pensa que seu bebezinho vai lá, chora um pouquinho, dá um mamazinho, dorme e pronto. Em linhas gerais, né, quando eu faço uma retrospectiva de como que foi os primeiros 3 meses da minha filha, era basicamente isso. Mas tinha muitas nuances, né? Você não dorme direito, você tá com dor, porque a amamentação para mim, pelo menos, foi um processo que foi bem complicado e também é um outro tema aí que a gente pode estar falando mais aí pela frente, né? Mas, assim, esse pensamento, assim, do que vinha pela frente, eu não busquei saber também, porque eu comecei a ver que tinha muita informação na internet de coisas que às vezes não eram reais, né? Que era um mundo muito perfeito, assim, eu tô aqui com a minha criança toda maquiada, né, e tal, fazendo minha academia. Gente, são poucas pessoas, acredito eu, que consigam fazer isso, né? Então, assim, bom para vocês, né, que conseguem, mas eu imagino que boa parte das mulheres ali só querem sobreviver, né? E faz parte do processo, né? Eu acho que é algo que a gente que tem essa decisão de virar mãe e maternar tem que ter em mente que não vai ser fácil, né? Eu queria, assim, já desromantizar, né, logo de cara, porque não é fácil e ali, quando eu me virei mãe, eu passei a entender melhor a minha mãe, né, e me entender como filha, né? Então, assim, não necessariamente para você entender suas mães, seus pais, né, assim você precisa virar mãe, mas isso me ajudou no meu processo aqui, sim, de várias coisas que eu tinha intrínsecas a entender melhor o porquê das coisas, né? Então, fica um ponto de reflexão para você fazer, né, essa autorreflexão do que pode ter impactado no que você é hoje. E assim, eu li num livro que também ele fala sobre que a gente carrega heranças, né, dos nossos antepassados. Então tem certos costumes, trejeitos, né, várias características que são herdadas, né, de geração em geração, né? E algumas coisas, né, se você identificar que é um ponto que não é muito bom, você tem a liberdade, né, e a escolha de quebrar o ciclo. Né? Então, é um ponto que eu acho muito importante nessa decisão de ser mãe, que às vezes você não quer repetir os mesmos erros que sua mãe, né, ou sua avó repetiu, e você tem essa escolha. Com certeza, assim, não existe a mãe perfeita que acerta tudo. Você vai errar em muita coisa, né, falando bem a verdade, mas se você errar diferente, pode ser uma coisa que seja pro bem, né? Pode ser algo que vai ser melhor, você vai tirar novos traumas na sua criança de repente, mas não é essa a intenção, né? Claro. A gente sempre faz o melhor que a gente quer e pode nas condições que a gente tem, né? Então, assim, sobre maternar é aquela coisa que não existe receita pronta. Né? O que eu quero trazer nesse canal é muito sobre isso. São algumas práticas que eu até apliquei, umas deram certo, outras não deram. Então, é você saber que a maternidade ela é única, porque cada criança, cada bebezinho que nasce é um DNA diferente, tem a sua própria personalidade, tem a sua própria herança dos antepassados, né? Então, essas combinações aí de DNA são únicas no universo, né? Então, saibam que não tem receita pronta pro nenenzinho e nem pra mãe também, né? Você vai ter que ir se descobrindo, assim, qual que é a melhor forma de agir, né? Dependendo da situação, né? E, gente, desculpa se às vezes eu dou uma olhadinha pro lado, mas eu tô com uma colinha aqui só pra não esquecer os pontos principais.
Mas eu acho muito importante, né, trazer esse tipo de contexto, principalmente para aquela pessoa, mulher, né, que ainda deseja ser mãe e não teve nenhuma experiência com sobrinhos e afins, que foi o meu caso, por exemplo, para se refletir, para buscar mais informações sobre da maternidade real. Hoje no YouTube e em outras plataformas a gente tem muito conteúdo sobre isso, né? E é claro que sim, na hora ali você não vai estar preparada, muito provavelmente. É claro que se você tiver uma boa equipe médica te apoiando, pode ser, né, que seja um pouco mais fluido, mas assim, esteja preparado, né, para as diferentes situações que podem acontecer. Bom, gente, e assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito perfeccionista. E aí eu sofri muito no meu processo inicial, porque eu gosto de ter tudo planejado, né? E aí quando alguma coisa sai fora ali do planejamento, nossa, aquilo me incomoda de um tanto. E aí quando eu comecei nesse início de maternidade, tinha minha cartilinha lá, olha, tem que fazer assim, assim, assado, e nada daquilo dava certo. Eu tive um momento assim de desespero que foi assim, sabe, arrebatador. E então, saibam que não existe maternidade perfeita, não existe cartilha a ser seguida, né? Claro que você vai seguir, digamos que as boas práticas ali, né, da maternidade, mas tem certas coisas que você vai ter que meio que ter um jogo de cintura, aceitar que aquela situação ali é provisória de repente, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, minha neném dormiu e eu não consegui escovar o dente dela. Gente, assim, é claro que o ideal é sempre escovar o dente, né, antes de dormir. Mas ela tava desmaiada. Eu falei, o que eu posso fazer? Não tem como escovar o dente dela dormindo. Então, é um ponto que hoje eu vou ter que ter uma certa paciência e falar, depois, quando eu tiver a oportunidade, eu vou lá e escovo. Então, são coisas que acontecem assim, que a gente tem que meio que, deixa passar, sabe? Minha casa tá um caos hoje, eu não vou ficar me preocupando em deixar a casa brilhando, porque eu tenho outras coisas para fazer, né? Então, é muito sobre isso, de você entender o que, que você pode abrir mão, porque não vai ser tudo perfeito, não vai ser tudo como você quer, né? E, bom, pessoal, era disso que eu queria falar, né, nesse meu primeiro vídeo com matemática, para ver como que funciona a plataforma, né? Se você se sentiu representada, né, comenta aqui nos comentários como que foi esse processo para você, ou então se foi diferente, né? Compartilha, que eu acho muito bacana de entender, né? Porque para mim ainda está sendo uma jornada de descoberta, né? Eu às vezes me pergunto quem que é a Juliane do passado. Eu olho as fotos, eu leio coisas que eu escrevi, vídeos que eu fazia. Eu ainda tô me redescobrindo, né? Eu me perdi, assim, um pouco da Juliane do passado. Hoje eu sou uma nova, né, Juliane, e tá tudo bem, é normal, né, gente? A gente se transforma, né? Então, convido vocês aí, se vocês gostaram desse conteúdo, a dar um like, compartilhe com quem você acha que possa ajudar, né? Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e fique aguardando aí os próximos passos aí nessa jornada aí sobre a maternidade, tá, gente? E, né, tô começando aqui, confesso que eu não vou perder muito tempo com edição de vídeo por hora, né, pessoal? Porque eu sou uma trabalhadora CLT e tô aqui, né, nos intervalos aí em que minha filha tá dormindo, tentando fazer conteúdo, porque meu objetivo principal é poder compartilhar o conhecimento e atingir mais pessoas, né? Porque eu aqui no meu mundinho fica difícil de conseguir ajudar outras pessoas, né, que estejam longe, que às vezes uma palavra ali já pode ser o suficiente para mudar o dia dessa pessoa, tá bom? Então, até mais e muito obrigada!